A paz do Senhor. Estou passando aqui para compartilhar uma palavra para o seu coração. Está em Mateus capítulo 22, versículo de número 15, que diz assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensina-nos o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olha a aparência dos homens. Nós podemos observar aqui nesse texto que existem 4 segredos para o ministério bem-sucedido. 4 segredos para o ministério bem-sucedido. Nós temos aí vários exemplos na Bíblia de homens que foram usados por Deus, homens que fizeram a obra do Senhor e que tiveram os seus ministérios bem-sucedidos. Porém, nada se compara ao ministério de Jesus, que mesmo tendo um período curto de duração de 3 anos e 6 meses, foi um ministério que fluiu muito. E lendo esse texto, o Espírito Santo ministrou no meu coração os 4 segredos para um ministério bem-sucedido. O primeiro deles está no versículo de número 16, onde os próprios fariseus reconhecem que Jesus é verdadeiro. O texto diz: Bem sabemos que és verdadeiro. Então aqui está a primeira característica ou o primeiro segredo para ter um ministério bem-sucedido. É você ser verdadeiro. Sabemos que ser verdadeiro é andar na verdade, é viver a verdade, é pregar a verdade. Sabemos que a palavra de Deus diz que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo diz que as suas palavras são palavras verdadeiras, palavras que libertam, palavras que transformam. Então, para nós termos um ministério bem-sucedido, a única coisa que nós precisamos fazer é ter esse comprometimento com a verdade, é pregar a verdade. O pregador, para ter um ministério bem-sucedido, o pastor, para ter uma igreja bem-sucedida, ele precisa viver a verdade e pregar a verdade. Nós precisamos valorizar a verdade. Nós não precisamos inventar moda, nós não precisamos acrescentar nada ou inventar alguma coisa para atrair alguém. A única coisa que a gente precisa é da verdade. João Batista, ele pregava a verdade e ele fluiu no seu ministério lá no meio do deserto. E pessoas saíram de dentro das cidades para ir até o deserto para ouvir o profeta João Batista pregar. Pregar o quê? A verdade. Porque João Batista era um profeta que também vivia a verdade. Para o nosso ministério fluir, nós precisamos ser verdadeiro. Assim como os fariseus reconheciam que Jesus, ele era verdadeiro. Esse é o primeiro segredo de um ministério bem-sucedido. É você ser verdadeiro. É possível ser verdadeiro sem ferir. É possível ser verdadeiro sem machucar. Porque muitas das vezes as pessoas têm medo de ser verdadeiro com alguém, com medo de machucar alguém, com medo de ferir alguém. Só que a palavra ela não fere, a palavra ela não machuca. Pelo contrário, a palavra cura, a verdade cura. Então você precisa ser verdadeiro com as pessoas. Você precisa subir no púlpito e falar da verdade, da palavra de Deus. Você precisa ser um pregador da verdade. Você ser verdadeiro. O segundo ponto, ou o segundo segredo para ter um ministério bem-sucedido é que os fariseus dizem: Sabemos que tu ensina o caminho de Deus. Ou seja, para ter um ministério bem-sucedido, o segundo segredo é ensinar o caminho de Deus. Nós sabemos que ensinar o caminho de Deus é ensinar o caminho da santidade, o caminho do perdão, o caminho da renúncia, o caminho da entrega. Coisa que você e eu não estamos vendo muito ultimamente. Tem muitas pessoas que estão ensinando o caminho de homens, o caminho das redes sociais, estão ensinando o caminho da placa da igreja, mas pouquíssimos ministérios estão ensinando o caminho de Deus. Por quê? Porque ensinar o caminho de Deus não é para qualquer um. Porque ensinar o caminho de Deus é ensinar o caminho da santidade, é ensinar o caminho da renúncia. E muitas vezes o que a gente tem visto por aí são ministérios, tanto de pregação quanto ministério pastoral,
que estão deixando o povo à vontade, fazer o que quer, andar da forma que quer, fazer o que bem quiser. Sabemos que o caminho de Deus é o caminho da renúncia. É um caminho onde você tem que ensinar para o membro da igreja que ele precisa ser diferente do mundo, que ele não pode ser igual. Então, para ter um ministério bem sucedido, nós precisamos ensinar o caminho de Deus. O outro ponto, ou seria o terceiro segredo, é que os fariseus disseram: tu és verdadeiro, sabemos que tu ensina o caminho de Deus. Terceiro, sem se importar com quem quer que seja. Aqui está o terceiro segredo para ter um ministério bem sucedido. É você anunciar a verdade, é ensinar o caminho de Deus, sem se importar com o que quer que seja. Ou seja, você anunciar a verdade, anunciar a palavra, seja para um rico ou seja para um pobre, seja para um dizimista ou não dizimista, seja para um famoso ou um anônimo, nós precisamos ensinar a palavra de Deus. Nós precisamos, para ter um ministério bem sucedido, é ser verdadeiro. É nós ajudarmos aqueles que precisam, mas sem se importar com o que quer que seja. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Se a pessoa tem condições, a gente ajuda. A gente está ali para dar uma palavra. Mas se ela não tiver condições, a gente vai ajudar e dar uma palavra do mesmo jeito. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Para o ministério bem sucedido, nós precisamos se importar com qualquer um que precisar de ajuda. Sabemos que Jesus, ele lidava com todos os tipos de pessoas, pessoas do mais alto escalão, até o mendigo. Jesus, ele tinha uma palavra, Jesus, ele tinha uma mão para poder estender para aqueles que precisavam, sem se importar com o que quer que seja. Nós podemos ver a diferença hoje quando chega uma pessoa famosa na igreja, o comportamento da recepção para receber tal pessoa, diferente de uma pessoa que vai visitar a igreja pela primeira vez, que não é um pregador, não é reconhecido, não é famoso. Então, para que o ministério seja bem sucedido, nós não podemos atentar para essa separação. Amém? O último segredo para o ministério bem sucedido é que os fariseus disseram: porque o Senhor não olha para a aparência de homens. Aqui está um passo muito importante para o ministério bem sucedido, é nós não olharmos para a aparência. Temos aí um exemplo de um profeta bíblico chamado Samuel, que quase cometeu um dos erros mais grosseiros da Bíblia, porque ele era profeta, ele era homem de Deus, ele ouvia a voz de Deus, ele tinha uma vida com Deus. E quando ele chega na casa de Jessé, a primeira coisa que Samuel faz é atentar para a aparência. Os irmãos de Davi, com alta estatura, ali com seu porte físico diferente dos outros, nós podemos observar que Samuel, ele vai olhar para a aparência. E quase que Samuel comete um dos erros mais grosseiros da Bíblia, porque ele leva o vaso de azeite para ungir alguém que não era separado por Deus, alguém que Deus não queria ungir. E o próprio Deus o repreendeu. O próprio Deus repreendeu o profeta dizendo: Samuel, tu olha para a aparência, mas eu, Senhor, olho para o coração. Então, para o ministério ser bem sucedido, tanto como pregador, como para pastor, nós não podemos atentar para a aparência. Nós não podemos ficar olhando para o exterior. Nós precisamos olhar para o membro, Você, como pregador, você precisa chegar no culto e ter o olhar como Jesus olhava, Ver o que ninguém vê, olhar além da aparência. Então nós precisamos entender que aqui estão os 4 segredos para o ministério bem sucedido. Primeiro, ser verdadeiro, ensinar o caminho de Deus, sem se importar com o que é que seja, e não olhar para a aparência. Esse foi os 4 segredos para ter um ministério bem sucedido. Fazendo isso, eu creio que você, pregador, você, pastor, terá um ministério abençoado por Deus. Amém? Fique com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.